partir de agora você ouve o programa Aos Pés da Cruz. Um programa da Igreja Assembleia de Deus do Jardim Santa Inês 1, em São José dos Campos. Bom dia, a paz do Senhor para você e toda a sua família. Está começando mais um nosso programa Aos Pés da Cruz, programa feito para você, para abençoar você e toda a sua família. E hoje um programa muito especial. Hoje nós vamos falar sobre a oração. Você sabe orar? Sabe quais são os motivos, o porquê que Deus responde, o porquê que Deus não responde às suas orações? Nós vamos falar sobre isso e conto com a sua opinião e com a sua participação. Fique conosco, compartilhe essa live no seu Facebook, no WhatsApp, nos seus grupos de igreja, de família. Vamos pregar, vamos dizer que Jesus é o nosso Salvador, amém? Agora nós vamos escutar um louvor e logo após retornaremos com o nosso programa Aos Pés da Cruz. Faz-me andar sobre as águas, onde quer que tu me chame. Leva-me mais fundo do que já estive. Minha fé será mais firme, meu Salvador, em tua presença.
agitar, em teus braços descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Aleluia! Nós somos de Deus e Deus é nosso, amém? Glória a Deus pela sua vida, bom dia para você. Mais uma vez estamos aqui na Rádio Shalom Web, essa rádio abençoada por Deus, né? Você pode estar baixando o aplicativo também da rádio também, e também ouvindo esse programa e os outros pelo site também da Rádio Shalom Web, São José dos Campos, amém? Deus abençoe você. Esse é o programa Aos Pés da Cruz, programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em São José dos Campos, né? Estamos muito felizes de você estar aqui nos ouvindo, e o nosso propósito aqui é dizer para você que o Evangelho é prático e faz sentido às nossas vidas, amém? E hoje nós vamos falar um pouco sobre oração, né? Você sabe orar? Será que o tempo de oração conta? Esse negócio de orar na madrugada? Então, nós vamos falar sobre tudo isso. Eu convido você a estar participando conosco, né? Dizendo aqui a sua opinião aqui na live, a gente vai estar lendo oportunamente, né? E está aqui comigo, né? Todo mundo já conhece ele, é o nosso escudeiro aqui, irmão Joel Martins. Bom dia, irmão Joel, tudo bem com você? Bom dia, Saulinho, a paz do Senhor, a paz do Senhor a todos os ouvintes, bom dia a todos. Estou bem, graças a Deus. Esta manhã de sábado está um pouco frio, né? Frio. O tempo virou de repente. Esse tempo virou. Graças a Deus aqui estamos mais um dia para falar da palavra de Deus. Amém. Glória a Deus por isso. E agora nós vamos para o nosso primeiro quadro, né? Nosso primeiro quadro é o Papo Sério com o pastor Léo Barbosa, né? O pastor Léo Barbosa, né? Ele vai continuar o assunto, nós vamos rever o assunto de alguns sábados atrás, e nós vamos transmitir o vídeo completo, né? Ele vai falar sobre a vontade de Deus. Você sabe discernir a vontade de Deus para a sua vida? Então é isso que nós vamos aprender hoje, amém? Então vamos lá? Papo Sério com o pastor Léo Barbosa. Afinal de contas, o que significa ser uma pessoa espiritual? Do ponto de vista bíblico, do ponto de vista cristão, a gente pode oferecer uma resposta bastante resumida e bastante simplificada para essa pergunta. Uma pessoa espiritual é alguém que discerne, deseja e dirige-se pela vontade de Deus para a sua vida. E como é que isso é possível? Como é possível compreender a vontade de Deus, discernir a vontade de Deus, entender o que Ele quer para a gente? E como é possível desejar a vontade de Deus, afinar o nosso coração ao coração de Deus e desejar aquilo que Ele planeja para nós? Mas talvez o mais desafiador de tudo, como é que é possível se conformar à vontade de Deus, se submeter à vontade de Deus e obedecer à vontade de Deus, quando a nossa vontade e os nossos planos vão na direção oposta da vontade e dos planos de Deus? Bom, a gente chegou naquele trecho da oração do Pai Nosso, em que Jesus ensina a terceira petição que os seus discípulos devem fazer a Deus quando vão orar. Primeiro, ele lhes ensinou a pedir que o nome de Deus fosse santificado. Em seguida, que o reino de Deus viesse sobre nós. E agora, que a vontade de Deus seja feita aqui na terra, assim como ela é feita nos céus. É claro que o que a Bíblia ensina pra gente é que o nome de Deus já é santo e que Deus já é rei sobre todas as coisas. Da mesma maneira, a gente pode compreender também que a vontade de Deus já está sendo realizada através dos séculos, ao longo de toda a história da criação, desde a eternidade até o fim da história. Então, o que é que Jesus quis dizer quando falou para os seus discípulos orar pedindo que a vontade de Deus fosse feita na terra como no céu? Para a gente compreender essa petição, é necessário que a gente entenda o que significa a vontade de Deus. E a gente pode olhar, por exemplo, para a história do pensamento cristão. João Calvino, por exemplo, nas Institutas da Religião Cristã, quando ele vai falar sobre a vontade de Deus, ele concebe esse conceito da vontade de Deus sob dois aspectos diferentes: a vontade decretada de Deus e a vontade
revelada de Deus. Em relação à vontade decretada de Deus, ele quer dizer os desígnios eternos de Deus, os propósitos eternos de Deus, os decretos que Deus estabeleceu desde a eternidade para a história da criação, para a história da humanidade, para a minha e para a sua história. E já em relação à vontade revelada de Deus, Calvino está falando aqui sobre os conselhos, sobre as orientações, sobre os mandamentos de Deus revelados na Escritura Sagrada ou na própria consciência do homem e que apontam para a vontade desejada por ele para a nossa vida. O que a gente pode dizer em relação à vontade decretada de Deus é que Deus é totalmente soberano. Ele está no controle da história, nada escapa ao controle da sua soberana mão e tudo o que acontece de alguma forma por um desígnio, por algum decreto, por algum propósito divino. Mas já o que a gente pode dizer em relação à vontade revelada de Deus, ou seja, aqueles mandamentos que Deus revelou na Escritura, como por exemplo, não matarás, não adulterarás, não roubarás, não dirás falso testemunho e não cobiçarás nada do seu próximo, o que a gente pode entender é que o homem é totalmente responsável pelas escolhas que faz, pelas decisões que ele toma e pela maneira como ele reage à vontade revelada de Deus ou desejada por Deus para a sua própria vida. Deus é totalmente soberano, mas o homem também é totalmente responsável. Talvez o exemplo bíblico que melhor ilustra essa relação que existe entre a total soberania de Deus e a total responsabilidade do homem seja a própria história da crucificação de Jesus Cristo, o Filho de Deus. O que a Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, é que o Cordeiro de Deus, ou seja, o Filho de Deus, Jesus Cristo, foi morto desde antes da fundação do mundo. Ou seja, em outras palavras, o que João está dizendo ali em Apocalipse 13:8 é que antes que Deus dissesse haja luz, Deus já havia dito haja cruz. Ou seja, antes que o homem tivesse a chance de errar, antes que o homem tivesse recebido o sopro do fôlego da vida, as mãos que fizeram aquele boneco de barro na terra já eram mãos cravadas pelos cravos da cruz. As mãos de um Cristo crucificado foram as mãos que formaram o homem do barro. Deus não teve um plano B, um plano C. Deus não fez um remendo na história quando o homem pecou. Deus não foi surpreendido pela atitude do primeiro casal, assim como não foi surpreendido pela atitude, pelos erros de Israel, seu povo, assim como não é surpreendido pelos erros que a sua igreja, que o seu povo hoje comete, e nem pelos meus erros, e nem pelos seus erros. Deus não está remendando a história o tempo todo, criando uma nova solução para um problema novo que o surpreendeu. Mas isso não isenta, é claro, aqueles por meio dos quais Jesus foi parar na cruz. Por exemplo, Judas Iscariotes, o discípulo que traiu Jesus e que por 30 moedas de prata vendeu Jesus aos seus opositores e entregou-o para ser torturado, preso, morto, crucificado numa cruz. Judas foi responsável pelas suas escolhas. Ele foi responsável pela ganância que ele nutriu no seu coração. O que a gente pode aprender aqui é que em relação à vontade decretada de Deus, a gente deve aprender a confiar no Senhor. Eu sei que muitas vezes você se sente perdido, jogado de um lado para o outro, pelas contingências da vida, por adversidades que você não esperava, por acidentes de percurso, por tragédias na sua vida pessoal, ou então pela crise econômica em volta de você, pelo desemprego que acabou batendo na sua porta, afetando o orçamento da sua casa, da sua família e comprometendo o bem-estar dos seus filhos ou o seu próprio bem-estar. Às vezes a gente se sente perdido, a gente se sente desamparado. Essa experiência e essa sensação de desamparo devem ser talvez universais. Todo mundo experimenta isso em algum momento. Mas quando a gente olha para a vontade decretada de Deus e quando a gente compreende que Deus é totalmente soberano na condução da história, a gente deve aprender a confiar nele. Deus tem a nossa história
nas suas mãos. Deus tem sob o seu controle cada coisa que nos acontece. E Ele irá cumprir seus desígnios, seus decretos e seus propósitos para a gente. A gente não precisa entender o que Deus está fazendo, até porque, em relação à vontade decretada de Deus, a maior parte das ações divinas, assim como seus desígnios e propósitos, são escondidos da gente. Eles são secretos porque Deus não necessariamente precisa revelá-los para a gente, porque Ele conduz a nossa história independentemente da gente saber ou compreender o que Ele está fazendo ou por que Ele está fazendo. Mas em relação à vontade revelada de Deus para a gente, aquilo que Deus colocou na Escritura e aquilo que Deus tem plantado também na nossa consciência, o que a gente pode dizer é que a gente precisa aprender o caminho da obediência, o caminho da submissão. Em relação à vontade revelada de Deus, o que a gente precisa é de humildade. A gente precisa reconhecer que depende de Deus para fazer aquilo que a gente já sabe que tem de ser feito. A gente precisa se arrepender diariamente e precisa diariamente fazer uma conversão dos nossos caminhos para os caminhos de Deus, da direção que nós queremos dar para a própria vida e da direção que Deus quer dar para a nossa vida, para a nossa história, para a nossa existência. Confiança e obediência, ou a gente poderia chamar de fé e fidelidade. Aliás, essas duas palavrinhas que correspondem à mesma palavra que aparece no Novo Testamento, a palavra grega para fé. Fé e fidelidade são dois aspectos de uma mesma substância. São dois aspectos de um mesmo elemento. Porque ter fé em Deus, confiar em Deus, também deve resultar em ser fiel a Deus, em obedecer a Deus, confiar nele a ponto de seguir as suas orientações, as suas recomendações. Confiar nele a ponto de compreender que aquilo que ele quer para nós é muito melhor daquilo que nós queremos para nós mesmos. E que aquilo que nós queremos para nós mesmos, quando não está em conformidade com o que Deus quer para a gente, será incapaz, será insuficiente para satisfazer os anseios do nosso coração e a nossa necessidade de autorrealização. Só existe felicidade, só existe autorrealização dentro da obediência à vontade de Deus. Amém. Glória a Deus. Que reflexão, hein? E falar sobre a vontade de Deus é uma coisa assim misteriosa e maravilhosa, né, Joel? Verdade, Saulinho. É muito misterioso porque é difícil a gente conseguir entender qual que é a vontade de Deus nas nossas vidas. A gente sabe sim que existe a vontade decretada, como ele falou, e que existe também a nossa consciência, e existe também aquilo que nós sabemos como os mandamentos, né, que ele disse que os mandamentos é a vontade de Deus explícita e decretada ali, mas porém às vezes a gente fica sem saber em como discernir a vontade de Deus no nosso dia a dia, nas escolhas mais simples, nas escolhas mais comuns, ouvir a voz de Deus falando para nós qual seria a vontade dele na escolha da profissão, na escolha de qual decisão tomar em determinada situação, e às vezes a gente fica se perguntando, né? Qual que seria a vontade de Deus nessas situações? Isso, então, e o Léo Barbosa, ele foi muito feliz, assim, porque, assim, existem direções na qual nós temos que colocar no papel, né? Direções assim, qual é a vontade de Deus para um determinado assunto? A primeira coisa que nós devemos buscar em Deus é a palavra dele. Palavra de Deus. Por isso que é importante o cristão ele ter intimidade com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela tem princípios. Exato. Né? Ela não vai dizer, por exemplo, com quem você vai casar.
Sim. Mas ela vai ter princípios na qual você vai ter que colocar para buscar a pessoa certa, Exato. né? Por exemplo, em outras questões da vida também, né? Porque existe a diferença entre princípios e preceitos. O que é o preceito? O preceito é a lei escrita. Então, por exemplo, a Bíblia diz: não roubarás. Já sabe que não pode roubar. Não pode roubar, não tem essa questão de pensar, será que eu roubo ou não? Não, né? Mentir. Não pode. Né? Eu vou mentir, mas será que pode? Não, a Bíblia diz não, porque quem é o pai da mentira? O diabo. Então tem coisas na Bíblia que é fato. Não tem como você e eu fugirmos. Agora, existem coisas na Bíblia na qual ela não tem um preceito, mas ela tem um princípio. O que é o princípio? No direito, o princípio é a alma da lei. Tem a lei escrita, mas existe um princípio por trás. Da onde aquilo veio. O princípio Da onde que é? Vou dar um exemplo melhor para vocês e os ouvintes. É assim, placa de trânsito. Placa de trânsito. Vamos pensar em trânsito. Você está na rodovia e lá tem uma placa dizendo assim, é uma placa vermelha no contorno, borda. Né, na borda, e está lá 80 quilômetros. Né? E tem um radar. Sim, tem um radar. Existe um radar ali ainda por cima. Se você passar a 100 ou a 81, você está fora do parâmetro, ou você está fora do preceito estabelecido para aquela rodovia ou para aquela estrada. Sim. Aquilo lá é um preceito. É um preceito. Aquilo ali já ficou decretado, né? Está decretado. Agora, o princípio é quando, por exemplo, você vê uma placa amarela. Nessa placa amarela, vamos colocar a figura de uma criança. Né? Uma figura de um animal, a gente vê figura de animal. Sim. Aquilo lá não é uma proibição e nem uma permissão. Aquilo lá é o quê? É uma atenção, você está passando por esse pedaço da estrada aqui, mas você tem que pensar. Um alerta, né? Um alerta, que aqui tem, ou tem animais. Criança atravessando. Então já é um princípio de proteção à vida. Então você valoriza esse princípio de proteção à vida. Ande devagar e atento. Sim. Né? A partir daquela placa você começa a redobrar a sua atenção. É isso mesmo. Então isso é um princípio. Por exemplo, faixa de pedestre. Né? Sim. A faixa de pedestre a gente vem se dar. Aqui em São José o pessoal não respeita muito. Não né? respeita muito, não, né? Nós somos aqui de São José dos Campos, o pessoal tem dificuldade de respeitar a faixa de pedestre. Mas em cidades turísticas, como Caraguatatuba, né? Campos do Jordão, quando a gente vai lá, você vê que o pessoal lá é interessante. Sabe o que eu acho interessante? Eu acho interessante assim, o pessoal não respeita aqui. Mas respeita lá. Quando chega lá, alguém botou o pé na faixa, já para. Já para, né? Aqui já não respeita, né? Eu acho interessante isso. É complicado. É muito complicado. Então, gente, o que acontece? A Bíblia tem princípios. Existem situações que a Bíblia tem preceito e existem situações que a Bíblia tem princípios. Ela não vai dizer exatamente como nos preceitos, né? Isso. Porém, ela te dá uma linha de raciocínio para Vai te dar uma linha, uma direção para você pensar. Então, vamos supor, a pessoa está tem uma proposta de namoro. Estão querendo namorar e não sei o quê, né? Vamos conhecer pessoas. Quais são os princípios que você tem que levar em conta? Né? Se a pessoa tem a mesma fé que você, é um princípio, né? Se a pessoa tem o mesmo propósito que você tem, né? Exato. Então isso, através da convivência, você vai tendo as respostas, né? E aí você vai porque se baseando. Porque você está respeitando os princípios. Sim. Você vai se baseando ali na Bíblia para você tomar uma decisão segundo a vontade. Segundo a vontade de Deus. Você entendeu? Então o primeiro ponto é esse, é você ficar atento aos princípios e os preceitos da palavra de Deus.
E para ficar atento, primeiro você tem que conhecer. Não adianta você ir na Bíblia, meu irmão, porque muita gente faz isso. Mas vamos ver o que a Bíblia diz. Fecha o olho, pega a Bíblia e coloca o dedo ali. Não é assim. Sim. Né? Ou caixinha de promessa, né? Vai lá e puxa uma vamos ver palavra. o que Deus vai falar comigo. Deus pode até falar desse jeito. Fala, em algumas ocasiões fala. Deus até fala assim, mas assim, na maioria das vezes, Deus quer que você conheça. E conhecer a palavra de Deus é conhecer a Ele. Sim. E essa é a melhor adoração que nós podemos dar a Ele. É o desejo de o conhecer. Né? Não é assim, agora a gente está indo para a leitura da Bíblia, né? Não é assim conhecer a Bíblia para ter um conhecimento teólogo, ser um doutor. Não, é conhecer a Bíblia, mas eu quero conhecer a Deus. É esse o desejo que nós temos que ter quando nós vamos na igreja, nós vamos na escola bíblica dominical, né? Sim. Nós vamos lá no culto de ensinamento, ou quando nós, no culto de domingo mesmo, né? O pastor vai lá e prega, ministra a palavra e tal. Aí você pega aquela palavra e você pega aquela palavra, vai remoendo, vai meditando nela durante a semana, né? Vai pensando melhor e tal, né? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é você orar. Orar a Deus. Que é esse o assunto que a gente vai falar mais daqui a pouco. E a resposta da oração é a paz que excede todo entendimento. Então você está com uma situação, meu irmão, minha irmã, eu aprendi isso essa semana, e você está tendo paz, ou não está tendo paz, né? Você está tomando uma direção e parece que tem aquela coisa... Alguma coisa te incomodando naquela... Martelando, né? Incomodando o seu coração, pensa aquele sua consciência, né? Na sua mente, alguma coisa falando tá errado, tá errado. Ou tem uma gota, pensa na torneira, que era gotinha, né? Fica assim na sua cabeça, peraí. Tem alguma coisa que não está casando, tem alguma coisa que não está, né? Então tem que parar tudo e orar a Deus para que Deus possa mostrar a direção certa. Então, através desses dois fundamentos, vamos dizer assim, você já consegue ter direção de várias coisas na sua vida. Sim, né? Com certeza. E ele disse assim, que tem vários tipos de vontade, né? Sim. E a gente estava falando também desse mistério de Deus respeitar a vontade humana do ser humano. É maravilha porque Deus respeita, mas é algo até conflitante, né? Porque a gente vê muitas pessoas indo para o caminho errado. E Deus permite que essa pessoa né? Se mantenha nesse caminho. Isso mesmo. Você pode ver, por exemplo, quinta-feira, no nossos programas Palavra da Cruz, nós estamos falando sobre Lucas 15. E lá a gente está meditando um pouco sobre o filho pródigo. Começamos nessa quinta. Sim. E nessa quinta, se você quiser rever esse programa aqui na Rádio Shalom, entra na timeline na rádio, né? Segunda-feira eu vou estar disponibilizando esse programa no nosso canal, Evangelista Saulo Nunes, essa pregação. A gente vê o filho pródigo tomando o seu rumo e o pai respeitando. Isso que a gente está até falando aqui, isso que é estranho, né? Além dele respeitar, o pai compartilhando a sua herança. Ele compartilha a herança. Né? Como explicar isso? E é isso que Deus faz. Deus, ele deixa o ser humano, permite o ser humano seguir o seu caminho. Mas é notório o fato na qual ele vai ter que prestar contas. Exato. Ele vai prestar contas sobre toda a ação que ele tomar, ele vai ter uma reação, né? Vai ter uma reação. Aquilo que ele fizer, ele vai sempre ter um efeito. E é uma ilusão muito grande que a pessoa, quando ela toma uma direção ou quando ela segue o seu próprio caminho, é uma ilusão ela pensar que não vai ter reação. Verdade. Que não vai ter uma consequência no seu caminho,
no seu futuro, porque vai ter. E né? até é interessante saber, Saulo, que o pai sabia que o filho ia sofrer isso, porque Ia sofrer. o filho, ele sabia que o filho não tinha estrutura nenhuma para viver no mundo. Não tinha. Porque o filho sempre viveu dentro de casa, o filho sempre viveu ali no carinho dos pais. Sempre teve do melhor, né? Do bom e do melhor, Bom e sempre do estava melhor. no amparo da casa do pai, sempre teve Pois é. servos o servindo, sempre teve os empregados lhe dando aquilo que ele precisava. Então o filho não tinha estrutura nenhuma para ir para o mundo, para se aventurar, e mesmo assim, o pai, sabendo disso, o pai concede Pode a ir, benção, filho. dá a benção e permite que o filho vá O viver filho essa... vive essa experiência que ele talvez ele não imaginaria viver, né? Porque o que Sim. ele faz com a herança? Ele gasta toda a herança Gasta dele. tudo. Uma vida dissoluta, né? Uma vida assim que na qual ele acha que que a conta não vai chegar, Sim. né? Que a conta não vai chegar. E é engraçado esse pensamento dele, né? De não entender que um dia, como você mesmo estava falando, um dia a conta chega, né? É engraçado esse E pensamento. eu comparei, eu usei esse exemplo na quinta-feira, que a nossa vida, ela é que nem um cartão de crédito. Porque o cartão de crédito, você está ganhando um crédito. Sim. Quando você nasce, Deus está te dando um crédito. E o que você vai fazer com esse crédito que você tem? Não é seu. A vida, a gente pensa que a vida é nossa, mas a vida não é nossa. Assim como o crédito. Tem gente que pega o cartão de crédito e acha que o crédito é dele. Não é dele. O crédito é do banco. É do banco. O banco está te emprestando. Sim. Só que o que acontece? Vamos pegar o exemplo do filho pródigo. O que ele fez? Ele pegou o cartão de crédito dele, que é a vida dele, e começou a gastar. Foi fazendo as vontades Foi dele. fazendo as vontades dele. Só que o cartão de crédito, quando você passa o cartão, você já tem que colocar na cabeça como você vai pagar. Não adianta você chegar e passar o cartão e não. Você tem que pensar, como que eu vou pagar? Quais são as maneiras na qual eu vou ter que arrumar dinheiro para pagar essa dívida? Aí já vem uma aula de economia também. Uma aula de economia. Mas é assim a vida. É assim Porque, que assim, vai chegar um tempo na nossa vida que tudo que nós estamos fazendo hoje, nós vamos colher. É a lei da semeadura. E a fatura vai chegar. É a lei da semeadura, né? A lei da semeadura. Então a fatura vai chegar. E quando a fatura chegar? Será Né? que vai ter dinheiro Será que para vai pagar? ter dinheiro para pagar ou você vai ficar enrolado, né? Porque se tem uma coisa que amarra a vida da gente é a dívida. É a dívida. É a dívida. Então assim é a vida com Deus. Deus também nos deu esse cartão. Como que nós estamos utilizando esse cartão na nossa vida? Será que nós estamos planejando? Será que nós estamos investindo em coisas certas ou estamos vivendo a vida como a gente quer viver, conforme os nossos olhos? Aí depois vai vir a consequência, né? E não adianta chorar, né? Deus perdoa? Claro que Deus perdoa. Deus abraça? É lógico que Deus abraça. Só que as consequências... As consequências vêm. E depois a gente tem que assumir as consequências. Assumir. E depois a gente também tem que se arrepender daqueles atos que nós fizemos. Conforme aconteceu com o filho pródigo, ele se arrepende daquilo que ele faz, daquilo que ele havia fazendo, que ele estava fazendo, e aí ele volta. Quando ele volta para a casa do pai, ele vem para quê? Para fazer a vontade do pai. A vontade Só do que aí pai. a vontade dele é fazer a vontade do pai. Então eu acho que nesse quesito de vontade, eu acho que o mais interessante é isso. A vontade de Deus é que nós realizemos a nossa vontade. Porém, acima de tudo, Ele quer que a nossa vontade seja a vontade dele. Com certeza. A nossa vontade tem que estar junto com a vontade de Deus. E às vezes é difícil da gente chegar nesse ponto, Saulo. Que nem aconteceu com o filho pródigo. Ele teve que passar por toda essa experiência para ele poder... De fome. Exato. Né? Fome, passou situações...
vergonhosas, né? Vergonhosas. Passou situações difíceis ali na vida dele, em que ele se alimentava de comida de porco, cara. Com certeza. É uma situação... Ele querer se alimentar. Porque, na verdade, não se alimentou, né? Teve vontade. Ele desejava se alimentar da comida. E eu acho que uma coisa que pegou para ele, assim, e que muitas vezes pega para gente, é que hoje nós estamos dentro de uma hierarquia, dentro de um sistema. Que nem ele estava na fazenda do pai. Aí ele muda de fazenda e ele vê que o sistema da fazenda onde ele estava não era tão boa como a fazenda do pai. Tanto é que ele fala que na fazenda do meu pai, até os empregados, né, não tem fatura de pão, né, porque o pai é bom, o pai é honesto, o pai é íntegro. Nossa, eu nunca tinha pensado por isso. O pai, ele não tem esse negócio assim da visão de lucro. De capitalista, sabe? Essas coisas. Não, você trabalha, o que é seu é merecido. O que você trabalhou? O pai não, a gente vê que o pai dele... É generoso, né? Generoso, bondoso. A impressão que dá, Jesus contando a parábola, é que o pai, ele via os seus empregados, não como empregados, ele via como filho, uma grande família. Uma grande família. E aonde ele estava não era assim, ali era uma visão, aonde ele estava é no mundo mesmo, né? Uma visão nua e crua, terrível, né? Terra sem lei, né? Uma terra sem lei, que na qual você trabalhou, é isso que você vai ganhar e pronto, acabou. Né? Então aí ele acordou, aí que ele acordou, peraí, mas o meu pai foi tão bom, é tão bom, né? Tanto é que quando ele volta, o que ele fala? Trate-me como Voltar-me-ei, eu não quero, jamais quero recuperar minha posição de filho, porque eu perdi. Isso na cabeça dele, né? Mas, então eu quero trabalhar como servo, porque eu sendo um servo, eu já estou feliz. Para ele ser servo ali na fazenda do pai dele, era melhor do que ele ser servo em qualquer outro lugar. Em outro lugar. Então você vê, assim, a gente vê o amor de Deus, né? Porque Deus não nos vê como servos. Embora a gente fale que a gente é servo de Deus, mas Deus nos vê como filhos. Né? Nos recebe como os filhos. Né? Em João capítulo 1, verso 12, está escrito isso, né? Que Jesus veio para os seus não o receberam. Mas todos aqueles que o receberam, ele deu o poder de ser chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. Então tá aí. Rapaz, esse negócio da vontade aí uma coisa um assim. assunto muito interessante. É muito interessante. Muito interessante. Interessantíssimo, Então tá aí a nossa pequena reflexão do Papo Sério com o pastor Léo Barbosa, amém? Glória a Deus pela sua vida, estamos aqui nessa rádio abençoada e agora nós vamos falar dos nossos patrocinadores, né? Que nos ajuda com todo amor e carinho, né? Vamos lá, o nosso primeiro patrocinador, ele tem um ministério. É o Ministério do Socorro? Isso! É o Alto Socorro Carlos, irmão Carlinhos. Uma bênção, irmão Carlinhos, né? Clama a mim que te socorrerei e te levarei para um lugar seguro. Isso mesmo, né? Nós sabemos que São José dos Campos está em obras, né? Verdade. E obras assim, que na qual de parar o trânsito. O trânsito fica aquele vai, não vai. Vai, não vai. E esse vai, não vai é um terror para os carros velhos, né? Rapaz. Porque aí é aquele carro que tem problema com o radiador. Sim. Aí esquenta o motor, já tem que parar o carro. Aí é carro que tá com a bateria meio arriada. Já parou ali, ele já não pega mais. No meio do caminho, né? Ruim quando não é batida, né? Isso aí... Aí é pior ainda. Aí é pior Fica naquele ainda, vai, não vai, a pessoa que está atrás não se atenta no trânsito, vem e bate como aconteceu esses dias, né, Joel? Sim. Esses dias atrás fomos pegos. Fomos pegos de surpresa. Então, assim, acidente, todo mundo está suscetível ao acidente, né? Então, nós temos aqui a solução, aqui, Alto Socorro Carlos, né? Anota aí o telefone, é 12 997 13 36 58. Repetindo, 12 997 13 36 58. O nosso segundo patrocinador de hoje, né, como já é conhecido, é Marcenaria Carvalho, pastor Daniel. Daniel Carvalho, Ministério da Pregação. Ministério da Pregação. Sabe quanto tempo que ele
Tá no mercado? 39 anos? 39 anos, eu acho que já vai para 40. Tem que perguntar para ele agora. Tem mais tempo do que eu de vida. Se fez aniversário ou não, né? Marcenaria Carvalho, você que está precisando planejar seus móveis, vai mudar para um apartamento, aí vai na loja, o guarda-roupa tá grande, não entra no apartamento, né? Ou vai montar um escritório, né? Então nós temos aí a solução aí, Pastor Daniel, com preços facilitados, pagamento ótimos para você, planejamento, né? Isso, móveis sob medidas, né? Sob medidas, é uma bênção, né? E aonde a gente vai, todo mundo fala... Fala bem. Fala todo bem dele, fala bem. né? Lá em casa tem os móveis dele. Aí, ó, tá vendo? Tô falando. Marcenaria Carvalho, telefone 98804-2639. Repetindo, 98804-2639. A nossa terceira patrocinadora é a doutora Greuza Martins, da Clínica Sorriso 10, né? Glória a Deus. Da alegria, né? Isso, o Ministério da Alegria, porque tem que sorrir, né? Temos que sorrir. Temos que sorrir, né? E nós sabemos que a saúde começa pela boca, né? Então a gente tem você, meu amado, minha amada, você tem que cuidar da sua saúde, cuidar, e começa pela boca, né? Não espere vir a dor. Parar com aquela cultura de esperar doer primeiro para depois procurar um médico. Isso, né? Não. Procurar antes um profissional Já vai antes, capacitado. Né? Isso mesmo. Lá tem programa de prevenção, tem ortodontia, tem aparelho, tem pediatria também, especializado em cuidar de criança. Criança para ir do dentista. É complicado, vai com medo já, né? Já vai com medo, porque o pai e a mãe já tem medo, né? Aí pronto, né? Já passa pro filho. Então tá aí a Clínica Sorriso 10. O telefone é esse, é 12 982 33 6609. Repetindo, 12 982 33 6609. E o nosso quarto e último patrocinador é o ESG Jateamento e Oficina, né? Ministério da Restauração. Ministério da Restauração, nosso irmão Creiton, Deus abençoe nosso irmão Creiton, parceiro nosso aqui, deve estar nos ouvindo também, Deus abençoe, meu querido. Aí é interessante o trabalho que ele faz. É mesmo, Saulo? Muito bom. Ele restaura carro e moto também, rapaz, né? Ele usa tintas na qual as fábricas, né, usam, né, as fábricas de moto e de carro, usam, né? Tintas originais de fábrica, né? Isso, e assim o carro fica impecável. Tanto o carro como a moto fica impecável. Muito bom. Eu fui na oficina dele lá, uma bênção. E é um trabalho que eu acho bonito, viu, Saulo? Porque você pegar um carro que esteja todo danificado e você restaurar aquele carro, realmente é um trabalho muito bonito. Isso mesmo. Um trabalho que realmente tem que ser feito, principalmente se você tiver um carro velho, né, que nem você falou no... Isso, existe diferença entre o carro velho e o carro antigo, carro né? Antigo, carro antigo tem valor, carro antigo, você... Né? Placa preta, colecionador... Isso mesmo. Então tá aí o telefone então do nosso irmão Creiton, ESG Jateamento e Oficina. Anota aí o telefone, 12 98708 0061. Repetindo, 12 98708 0061. Deus abençoe os nossos patrocinadores. Amém? Glória a Deus pela sua vida. Agora nós vamos estar ouvindo o louvor de um irmão que eu conheci. Glória a Deus pela vida dele, né? O irmão José Gomes, o cantor das multidões. Olha aí. As músicas dele são uma bênção. No vídeo aí do YouTube, passa o telefone dele, se você quiser estar anotando o telefone dele aí para contatos, né? É uma bênção, irmão assim, abençoado por Deus, louvores ungidos de Deus. Então nós estaremos ouvindo ele aí. Vamos ouvir, então, José Gomes, o cantor das multidões.
de um homem poderoso. Esse homem que lhes digo é Jesus. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai, o Senhor é Deus. Cura o câncer, cura AIDS, cegos, surdos e drogados. Abre, sela, ferida da vida. Abre rios no deserto, faz chover na terra seca. Saberá que o Senhor é Deus. Louvarei, louvaremos com amor ao Senhor. Celebrai, celebre a Cristo Salvador. Louvarei, louvaremos ao Senhor Jesus por teu imensurável amor. Louvarei, louvaremos com amor ao Senhor. Celebrai, celebre a Cristo Salvador. Louvarei, louvaremos ao Senhor Jesus por teu imensurável amor. Precisamos confiar unicamente no poder que há no nome de Jesus. Ele transforma nossa vida, nos dá graça, paz e luz, nos renova pelo sangue da cruz. Louvarei, louvaremos com amor ao Senhor. Celebrai, celebre a Cristo Salvador. Louvarei, louvaremos ao Senhor Jesus por teu imensurável amor. Louvarei, louvaremos com amor ao Senhor. Celebrai, celebre a Cristo Salvador. Louvarei, louvaremos ao Senhor Jesus por teu imensurável amor. Louvarei, louvaremos com amor ao Senhor. Celebrai, celebre a Cristo Salvador. Louvarei, louvaremos ao Senhor Jesus por teu imensurável amor. Louvarei, louvaremos com amor ao Senhor. Celebrai, celebre a Cristo Salvador. Louvarei, louvaremos ao Senhor Jesus por teu imensurável amor. Glória a Deus. Louvaremos ao Senhor pelo seu imensurável, incalculável amor, né, Joel? Ousado amor. Ousado amor de Deus, amém, Sim, por isso. sim. Agora nós vamos falar hoje, né, aqui chamando você para a conversa, né, vamos conversar um pouco sobre uma das, vamos dizer assim, uma das formas em que na qual Deus proporcionou o homem, né, a se relacionar com Ele. Sim. Que é através da oração. Eu acho que é a principal forma. É a principal forma de se relacionar com Deus. De se relacionar com Deus. Deus ainda não tem o WhatsApp. Não. Deus não tem Facebook. Não tem Facebook. Deus não tem e-mail. Mas Ele
está bem perto de nós, né? Está bem perto de nós, né? E eu quero ler com você aqui, né, um versículo da palavra de Deus, né? A gente vai ler muita Bíblia hoje aqui, né? E eu quero ler aqui Mateus capítulo 7, verso de número 7 em diante. E Jesus nos ensinou muito sobre oração, né? E o que nós vamos dizer aqui é sobre oração, né? Mateus capítulo 7, verso de número 7, que diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, e quem busca, acha, e o que bate, abre-se-lhe-á. O qual dentre vós é o homem que se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se pedir peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que estás no céu dará boas coisas aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vos quereis que os homens vos façam, fazei também vós a ele, porque esta é a lei e os profetas. Amém? Glória a Deus, né? Que palavra abençoada, né? Palavra de Jesus para o nosso coração, né? Então, a oração é o principal canal, ou é o canal, né, da nossa comunicação com Deus. E aqui Jesus, ele vai nos ensinar aqui, nós vamos trabalhar com isso hoje, sobre quatro princípios na qual nós temos que considerar nas nossas orações, né? Nas nossas orações. 4 princípios aqui. O primeiro princípio é que Jesus, ele diz: pedir e dar-se-vos-á, né? É interessante essa coisa de pedir, porque se tem uma coisa assim que as pessoas não gostam muito, é de pedir. Sim. Né? Às vezes até por causa do orgulho também, o orgulho, né? A gente acha uma humilhação pedir. Sim, a pessoa quer resolver tudo pelas próprias mãos. Não, eu consigo fazer isso. Não, eu tenho capacidade. Não preciso pedir pra ninguém. Não preciso pedir pra ninguém. Eu vou resolver. Eu vou resolver, né? Tal. Eu posso, eu consigo. Pedir, né? É uma coisa que é. Pedir não é fácil. Não é fácil. Não é fácil pedir. Não é né? fácil. Ainda mais quando você, e eu, né, no caso, você, ouvinte também, a gente está necessitado. Sim. Porque assim, nós somos obrigados a abrir o nosso coração, né? Abrir o nosso coração para alguém. Então não chegamos em Deus ainda, estamos aqui nas nossas relações. E isso parece que demonstra fraqueza, né? Parece que nós demonstramos a nossa fragilidade quando a gente faz isso. Isso, e essa vulnerabilidade, vamos dizer assim, né? A gente não gosta de se mostrar vulnerável, né? Exato. É desconfortável pra gente assumir essa posição de vulnerável. Ninguém quer ser a pessoa, o coitadinho da história. Ninguém quer, né? É difícil. E ainda mais a gente fica com aquela sensação assim: eu pedi ajuda pra pessoa, e agora a pessoa, eu vou ser meio que obrigado vamos dizer assim, a me submeter àquela pessoa. Exato. Né? Eu estou devendo um favor para aquela pessoa. Exato. Né? A gente fica com essa sensação. Exato. Né? A partir do momento que você pede alguma coisa para uma pessoa, você se sente nessa posição de que está sempre devendo a alguém. Devendo a alguém. Só que na vida com Deus, né? Jesus está dizendo: gente, você quer fazer uma oração? Então peça. E olha só, pedir para Deus, né? E é interessante que quando a gente pede para Deus, não existe oração mal feita. Não existe. O que existe, na verdade, toda oração que nós fazemos a Deus com sinceridade no nosso coração,
Deus ele atende. Ele ouve. Ele ouve, né? A resposta que é complicado, porque Jesus fala: pedi e dá-se-vos-á. Ou seja, todo pedido que nós fazemos a Deus tem uma resposta. Tem uma resposta. E existem 3 respostas: o não, né? Então nós vamos pegar um caso da Bíblia, quando Deus fala não, Moisés. É interessante esse caso de Moisés. Moisés ora a Deus dizendo assim: Deus, deixa eu entrar na terra prometida. Rapaz. E é interessante, Joel e meu amigo, minha amiga, que quando Deus ele chega para Moisés, ele fala assim: basta. Ele não fala nem não. Ele fala: basta, sobre esse assunto. Não adianta você nem falar. Não tem o que falar. Não tem o que falar, não vai entrar e pronto. Não tem acordo. Não tem acordo, né? Então tem essa primeira resposta, né? O não. E temos a segunda resposta, que é sim. Existem coisas na qual, se nós pedimos a Deus, instantaneamente Ele fala assim. Por exemplo, sabedoria. Sabedoria. O apóstolo Tiago ele vai dizer isso na sua epístola, né? Dizendo que se tem alguém com falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá o quê? Liberavelmente. Ou seja, Deus ele não, peraí, vou pensar se eu vou dar ou não. Ele já... Ele dá em grande medida. Ele dá em grande medida. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto, a terceira resposta, né? É o espere. Espere. Essa daí é a pior, né? É a pior para nós, porque quem que gosta de esperar, né? Sim. Então toda oração, meu irmão, minha irmã, tem resposta. Tem resposta. Tem resposta. E esse é o primeiro princípio. Nós temos que pedir, né? Pedir a Deus para que Ele possa atuar na nossa vida, para que Ele possa abrir os nossos olhos, né? Porque na vida na qual nós estamos vivendo, nós temos muitas inquietações, né? A gente vive muitas inquietações na nossa Sim. vida. Muitas decisões que nós temos que tomar na nossa vida. A vida de hoje, né, na nossa sociedade, nós mesmos criamos várias coisas para fazer e aí a gente tem realmente essas várias inquietações. Várias inquietações. Então, o que acontece? Acontece algo assim em que quando nós buscamos a Deus em oração, né? A oração é pedir: Senhor, me faça isso, Senhor, abre os meus olhos, Senhor, me dá uma direção, né? E é interessante que a gente vê assim vários tipos de oração. A Bíblia fala de vários tipos, né? Então existem os pedidos, né? Que são as súplicas, né? Existe a oração da intercessão, que é quando eu estou pedindo para alguém, estou orando em favor de alguém, né? Por exemplo, o apóstolo Paulo ele vai dizer em Timóteo, a gente aprendeu isso na escola dominical, que nós devemos orar por quem? Pelos nossos governantes. Exato, né? Verdade. Nós sabemos disso, que o país agora está em chamas, né? Tá por causa da última decisão do STF, né? Foi. Agora aqui está uma loucura, né? Tá. E qual tem que ser a postura da igreja, né? Qual que tem que ser a nossa postura? Além de expressar a nossa opinião sobre o assunto, nós temos que embasar essa opinião nas nossas orações. Nas nossas orações. Nas nossas orações. E nós temos que orar. Por mais que muitas vezes eu não concorde com o governo que está ali, né? Às vezes a pessoa vamos dizer, de esquerda e não concorda. Sim. Ou às vezes a pessoa é de direita e não concorda. Não importa qual é a sua posição política. Mas eu acho que a primeira coisa, não tenho certeza, que a primeira coisa que nós devemos ter na nossa vida é uma postura de oração. Oração. Né? Orar a Deus, né? Dizer, Senhor, abençoe a nossa nação. Sim. Né? A gente estava falando também sobre Jeremias esses dias atrás, né? Ali no livro de Jeremias, em que acontece aquela situação em que numa determinada situação fala para que ore para os governantes, para que ore pelaquela nação, porque se aquela nação for bem, você também irá bem. Isso. Então nós devemos orar para que a nossa nação vá bem, porque se a nossa nação for bem, se tudo der certo para a nossa nação, vai ter emprego,
não vai ter fome, não vai ter vai ter miséria na nossa saúde, vida. né? Exato. E as pessoas vão ser como um todo, não é só os evangélicos, mas a sociedade como um todo vai ser beneficiada. Vai ser beneficiada. E não é Através que também das às vezes a nossas gente não orações. olha para isso. Não olha. Não, a gente como olhamos. cristão, muitas vezes, a gente só vê o nosso lado. Sim, a gente quer... Só vê o nosso grupo, né? A gente, não, mas nós temos que orar pela nação. Pela nação né? como um todo. O slogan da nossa igreja, irmãos da Assembleia de Deus, em São José dos Campos, isso é uma visão que o Samuel Câmara tem, é que nós somos um exército de irmãos abençoando a nação. E qual é a melhor maneira de nós abençoarmos a nossa nação? Orando. Porque muitas vezes nós não vamos ter, vamos dizer assim, nós não vamos ter acesso ao presidente, né? Coitado de nós, né? A gente chegar a ter acesso ao presidente. Dificilmente acontecerá. Governador, né? Ao prefeito, a gente vai chegar lá. Mas o que a gente pode fazer e deve fazer é orar. Né? Pedir para que Deus possa abençoar. Isso, né? Está ao nosso alcance. Isso está totalmente ao nosso alcance, né? A gente, vamos pegar o outro exemplo. Assim, né? Nessa questão da intercessão. Orar pelos nossos familiares. Às vezes a gente tem um familiar que não quer saber de Deus. Sim. Está tendo uma vida totalmente que nem do filho pródigo, desregrada, tal. O que nós temos que fazer? Falar não adianta mais. Então o que nós temos que fazer? Interceder. Orar. Orar por né? Orar. E é interessante. Aí vamos pegar, por exemplo, do lado do casamento. Às vezes a gente vê muito isso nas igrejas hoje, né? As irmãs que vão na igreja, o marido não é crente. Sim. Né? E eu tenho um pastor que ele escreveu um livro, e um amigo meu, e ele falou assim que ele prefere muitas vezes que a esposa dele discuta com ele do que fique quieta. Olha só. Porque ele sabe que quando a esposa fica quieta, ela ora. Quando ela ora, aí já não é ele com a esposa, é ele com Deus. Porque o apóstolo Pedro, ele ensina isso. Ele diz: vós mulheres, sede submissos aos vossos maridos, e ganhem ele, não pelas palavras, mas pelas atitudes de submissão, né? E quando ela toma essa atitude de interceder pelo marido, Deus ouve, né? Oração de uma mãe pelos filhos, né? Então, assim, nós somos cobertos de oração. E é uma coisa que tem que fazer parte, né? E tem que fazer parte mesmo. Não adianta a gente só ficar criticando as coisas, né? Falando, não sei o que, tá errado e tal. Não, nós temos que orar, nós temos que dobrar os nossos joelhos e orar pelo nosso país. E às vezes até acontece o que o Paulinho tava falando antes, né? Com a gente ali. Ele tava falando que às vezes a gente se preocupa muito em fazer as coisas e esquece de orar. Esquece de orar. E aí eu acho que entra, Saulinho, o que a gente tava falando agora. Sim. Que às vezes a gente tem vergonha de pedir para Deus, porque a gente às vezes se sente na condição de incapaz. Mas nós realmente, existem algumas situações que nós somos incapazes. E aí nós temos que pedir para Deus. Temos que interceder a Deus pela nossa nação, pelos nossos familiares, como você estava falando. Sim, isso mesmo. Aí terceiro tipo de oração é a oração de agradecimento. Porque o que acontece muitas vezes? Nós pedimos as coisas para Deus, Deus faz as coisas. Aí o que acontece? E é interessante, né? Você já reparou que quando Deus ele faz as coisas, ele atende o nosso pedido, ele abre a porta, ele faz o milagre. As coisas de Deus, elas são naturais. Vão acontecendo naturalmente, vão acontecendo naturalmente. E assim, às vezes a gente espera, né, Deus vindo, né, com fogos de artifício e tal, descendo do céu com cavalo branco vindo ao nosso. Isso não acontece, né? As coisas acontecem naturalmente. De repente o telefone toca. Uma mensagem no e-mail, no WhatsApp. Aí tá indo no médico, o médico diz: saiu o último exame aqui, diz que você já está curado.
E muitas vezes nós esquecemos de agradecer a Deus. Que nem aconteceu com aqueles 10 leprosos. Eu tava pensando nele. Nossa, a gente tá na ligação aqui, irmão. Segura aí que... Aleluia. O negócio tá bom. O negócio tá bom aqui, né? E é isso mesmo. E olha só quem que voltou para agradecer. Samaritano. Só um samaritano ainda. Que era assim, quem tinha obrigação... Porque assim, como que é a história? Se você ler o texto, 10 leprosos vão até Jesus. Param Jesus de longe, eles não chegam perto, porque tinha uma lei, né? Sim, que proibia, tinham né? que manter uma distância, Que né? eram impuros, né? Isso. E ele fala, Jesus, tenha misericórdia de nós. Aí que Jesus fala, então vai lá mostrar para o sacerdote. Vai lá. Jesus não podia curar eles na hora, fazer uma oração. Não, aqui Jesus fala, vai para o sacerdote. E eles vão até o sacerdote, né? E o sacerdote, quando ele faz o exame, porque na época de Cristo, quando alguém tinha uma doença, quem dava o atestado médico era o sacerdote. O sacerdote era o médico da época Ele também. que diagnosticava. E ele que diagnosticava e aplicava a lei do Senhor, né? No caso do leproso, né? E só ele que poderia, segundo a lei de Moisés, poderia declarar se a pessoa era pura ou impura. Então os 10 foram. E esse samaritano, a fé dele foi tão grande que ele foi também. Ele não tinha obrigação nenhuma, porque ele não era judeu, ele era samaritano. Só que ele foi. E ele foi e depois voltou, agradecendo a Jesus, né? Aí Jesus fala, né? Ó, cadê os outros 9? Não foram 10? Não eram 10? Então, olha só. Isso aí foi agraciado porque viu a glória de Deus. E às vezes acontece, Saulinho, que a pessoa fica tão emocionada com a bênção recebida, que eu imagino talvez que tenha acontecido isso. Não que necessariamente aconteceu, mas talvez tenha acontecido isso com os outros 9. Eles ficaram tão emocionados, tão felizes, que foram encontrar os amigos, foram encontrar a família e se esqueceram de voltar para agradecer a Deus. Com e às certeza. vezes acaba acontecendo isso também com nós, nos dias de hoje. Acabamos, quando recebe a benção, é alegria, é festa, é churrasco. Alegria, fé. Às vezes nem isso. Às vezes as coisas acontecem, porque eu falo isso por mim. Aconteceu muitas vezes. Eu pedi a Deus e orar, as coisas aconteceram e nem isso. A coisa aconteceu, tal, a bênção veio e eu estou seguindo a minha vida normal. Nem comemorar eu comemoro. Acontece muitas vezes isso também. Você acaba lidando com aquilo como uma coisa normal, cotidiano mesmo. Sendo que antes não era normal, eu estava precisando, eu estava necessitado. Você pediu, né? Então nós devemos agradecer a Deus. Sim. Nós devemos ter uma vida grata a Deus pelas coisas que Ele fez e por tudo aquilo que Ele vai fazer, né? Por tudo aquilo que Ele vai fazer. Então tá aqui. Além daquilo que Ele já fez, também pelo que Ele vai fazer ainda. Por tudo que Ele vai fazer ainda, porque Deus vai fazer muitas coisas na sua vida, meu irmão, minha irmã. Aí nós temos o segundo princípio aqui. Que é o buscar e achareis. O que é buscar? Buscar, quando olha só, irmãos, agora o negócio vai ser profundo aqui. O que é buscar? Buscar nada mais é do que você criar condições para ter algo. Entendeu? Entendi. Buscar é criar condições para ter algo. Então vou dar um exemplo. É profundo isso, hein? É profundo. Senhor, eu quero um salário, Senhor. Eu quero um serviço na qual eu quero um salário de 10 mil reais. A gente ora. Vamos orar, Deus? Vamos. Tá, oramos. Tá lá não. Tá. Aí Deus vai ver minha postura. Saulo está estudando? Qual que é o preparo, o nível de preparo do Saulo? No estudo, né? Já fico no Netflix, né? O final de semana, não quero saber de escola. Deus fala, não vou dar, vai estragar ele. Vai ficar soberbo. Então, vou deixar ele onde ele está mesmo. Né? Vou deixar ele ali mesmo. Como diria o ditado, não vamos dar asa à cobra. Vamos tentar despertar nele o desejo de estudar. Ó. Pega a visão aí, irmãos. Vamos dar para ele
o desejo dele ser algo, né? Aí a gente vai atrás, criar condições para ter algo, né? Vamos pegar o outro exemplo também. Senhor, eu quero, vamos fazer uns pedidos absurdos, tá? Vamos lá. Senhor, eu quero uma Ferrari. Meu sonho é ter uma Ferrari. Esse daí, eu também vou fazer esse pedido, viu? Mas vai vendo, tá? Vamos ver. Do jeito que você tá agora, no seu nível de vida, de parâmetro de vida, você tem condição de ter uma Ferrari? Não. Se comprar, se quebrar o amortecedor, eu tenho que vender tudo que eu tenho. Você tem que vender tudo que você tem, né? E tem mais, por exemplo, a manutenção dele, que é uma manutenção apropriada, né? Por exemplo, o óleo. Você não vai colocar um óleo sintético, mais barato que tem na Ferrari. A Ferrari já tem um óleo especificado. Sim. Né? Tudo é especificado. Por exemplo, o IPVA. IPVA é 4% do valor. Então, vou pegar uma Ferrari, mais ou menos, lá. 1 milhão. 1 milhão. Pensa, o que é 4% de 1 milhão? É, né? Pequeno. É muito dinheiro, né? Então, pros irmãos, não adianta, meus irmãos, minhas irmãs, vocês pedirem e não ter condições para estar mantendo. O apóstolo Tiago, ele escreve isso dizendo o seguinte: o que ele escreve? Pedir e nada tendes, porque vocês pedem muito mal. Vocês pedem de acordo com a sua cobiça. Vocês não pensam que aquilo que vocês estão pedindo é um benefício para vocês ou não. Vocês não têm condições de ter aquilo, né? Então a primeira coisa que você tem que levar em conta é a vontade de Deus. Aí volta para a nossa primeira discussão. E está de acordo com a vontade de Deus? Está. Segundo ponto, você tem condição de ter aquilo? Você está buscando isso? Você está se preparando para isso? Para ter esse algo que você está buscando? Você tem que se preparar, meu irmão, né? A nossa grande ilusão, Joel, qual que é a nossa grande ilusão? A nossa grande ilusão é que a gente pede as coisas para Deus fazer a nossa parte. Verdade. Essa é a ilusão de muitos. Verdade. Né? A ilusão de muitos. A minha parte era pedir, pronto, já pedi. Não, mas não é só pedir. Tem que buscar e tem que fazer a parte. Por exemplo, Senhor, eu preciso de um emprego. Bom, os empregos não vai cair do céu. Não cai. Pode até cair. Alguém ir lá na sua casa chamar você. Pode acontecer. Para Deus nada é impossível. Mas, irmãos, eu aprendi uma coisa. Que o que depender de Deus, Deus move os céus, move a terra, move tudo. Mas o que depender de mim e de você, Deus não move uma palha. É verdade, Saulo. Não, então Deus não vai entregar currículo para você. Não vai. Deus não vai cadastrar você no site da empresa? Não vai. Deus não vai amar sua esposa por você, não vai educar seus filhos por você, não vai. Esse milagre não existe. Mas o que Deus vai fazer, e Ele pode fazer, é tudo aquilo que você está plantando agora. Então, meu irmão, minha irmã, busque condições. Se prepare. Se prepare. Se você quer receber aquilo que você está pedindo, se prepare, tenha condições para receber. Isso mesmo, se prepare. O terceiro princípio aqui é bater e há-se-vos-á. O que é bater? É insistir, perseverar. Perseverança. Não é só pedir uma vez e tá tudo certo. Não, tem que perseverar. Essa é uma palavra complicada, viu? Porque nos dias de hoje a gente não vê muito isso, perseverança. Porque muitos começam, mas poucos terminam. Exato. Você pode ver, por exemplo, que nem eu lá, tal. Curso de Direito. Quando eu entrei na faculdade, você também fez faculdade, eu acho que você está fazendo, né, Zé? Tô fazendo. Tá, aí você vai testificar do que eu... Quantas pessoas começaram o curso junto com você? Na minha sala, eles fizeram uma bagunça lá na faculdade, lá, tinha 120 pessoas. Rapaz, é gente, hein? É gente demais, né? É gente demais. E era muito 120? Engraçado que tinha uns, eu fiz faculdade de Direito, né? Sim. Tinha uns que iam de terno, né? Aí compra o Vadimeco. O Vadimeco, irmãos, é um livro
grande assim, desse tamanho assim, que tem todas as leis. Tem todas as leis. Ele já comprou, o camarada já comprou, vai de beco. Aí ele chega lá na sala, montando a banca. Não, já sou doutor, né? Vou processar todo mundo até com papel de bala. É papel de bala, eu vou processar todo mundo. Aí, Joel, começou a faculdade. Primeiro semestre, quase a metade já desistiu. Bem assim mesmo, Saulo. Bem assim. Aí vai indo. Vai desistindo. Eu sei que nós terminamos com uns 30, assim, 38, mais ou menos, assim, sabe? A gente terminou o curso, né? Por que disso, Saulo? Por causa da falta de persistência, perseverança. Né? E até a própria Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. E muitas vezes nós desistimos das coisas muito facilmente. Na primeira dificuldade, a gente, eu já vou largar a mão, já vou parar, né? Não quero mais continuar e tal. Irmãos, nós temos que perseverar, né? Exato. Tem uma passagem que fala ser firmes e constantes, né? Essa palavra constante tem praticamente o mesmo significado de ser perseverante. Perseverante. E é uma coisa que eu acho muito complicado, né, cara? É difícil você perseverar. Porque tá certo, tem dia que a gente não quer nem levantar a cama, né? Sim. Tem dia que você pensa, nossa, ir pra faculdade de novo, cara, pelo amor de Deus, aguentar aquele professor. Tem que perseverar, tem que ser constante. Porque o que é uma pessoa constante? É uma pessoa que tá tendo a mesma atitude de ontem. Ela não muda. Não muda. Né? Ela não muda. O inconstante, ele muda. Um dia ele tá assim, tá animado, outro dia tá desanimado, tal. Irmãos, isso é normal, a gente tá desanimado. Mas nós temos que manter a conduta. Mesmo desanimados, a gente tem que ser perseverante. Ser perseverante. Porque uma hora a porta vai abrir. Vai abrir. Olha só que coisa, irmãos. Olha só, irmãos. O que Jesus fala? Bate e abre-se voz. Uma hora a porta vai abrir. Sim. Né? O não a gente já tem. Não é verdade? Verdade. O não, vou lá procurar um emprego. Eu não sei se eu vou conseguir, irmãos. O não você já tem. Tem uma coisa que eu gosto de falar, quem nunca tenta, nunca consegue. Nunca consegue. A minha avó dizia, quem não arrisca... Não petisca. Pelo menos um petisco vai, né? Não é verdade? Então tá aqui o terceiro, vamos dizer assim... Terceiro princípio da oração, né? E o quarto princípio, Joel, esse aqui é muito interessante, está no verso 12. Olha só o que Jesus fala aqui. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei também vós a eles. Então, por exemplo, eu quero ser amado. Eu quero ser amado por todos. Eu quero ser admirado por todos. Então, qual é o primeiro passo para conseguir isso? Amar alguém e admirar alguém. Sim. Tá vendo? Por exemplo, eu quero, vamos lá. Eu quero ter um amigo. Eu não tenho amigo. Tem pessoas que reclamam disso, né? Eu não tenho amigo. Eu tô sozinho no mundo, tal. E o que Jesus está dizendo? Peraí, você não tem amigo, certo? Mas você é um amigo? Tá aí, né? Tá aí uma coisa para se pensar. É o que Jesus está dizendo aqui para nós hoje, né? Isso funciona na nossa vida de oração. Porque não adianta eu querer ter as coisas sendo que eu mesmo não sou. Não consegue oferecer aquilo que você quer receber. E aqui, o que Jesus está dizendo aqui é que tudo tem um começo, e esse começo é nós. Está em nós. Se você quer ter algo de Deus, se você quer que as coisas aconteçam na sua vida, as coisas boas, tudo tem que ter uma atitude. A primeira atitude, quem tem que tomar não é os outros, é você. Porque afinal é você que está querendo aqui. É você que está querendo. É você que está querendo aqui. Então não adianta, meu irmão, minha irmã, você que está nos ouvindo aqui, né? Não adianta você querer as coisas sendo que você não quer fazer as coisas. Você que só quer que os outros façam por você. Isso não vai acontecer. Jesus está dizendo aqui para nós. Portanto, tudo que vos quereis que os homens vos façam, fazei vós também. Ou seja, tudo que você quer que aconteça na sua vida,
primeiro passo para isso acontecer, faça isso na vida de alguém. Na vida dos outros. Na vida de alguém. Exato. Né? Então, por exemplo, aí que a gente entra na questão da generosidade. Você já parou para pensar que as pessoas mais prósperas, eu conheço as pessoas prósperas, são pessoas generosas. Pessoas que São pessoas generosas. realmente ajudam, né? Ajudam. Pessoas que não pensam duas vezes em... Aí que está o segredo da prosperidade. A pessoa só pensa em prosperidade para ter. Isso não é prosperidade. Às vezes a pessoa fica nesse negócio de ter, vira uma maldição na vida dela. Porque ela fica agarrada naquilo, né? Fica com o coração peso naquilo, né? E a generosidade nos liberta desse sentimento. Porque quando eu invisto na vida de uma pessoa, quando eu ajudo a pessoa, né? O que acontece? Aquilo que eu estou fazendo vai voltar para mim. De alguma forma volta. De alguma forma vai voltar. Não talvez pode ser, às vezes não é nem na mesma moeda. Sim. Às vezes não é nem na mesma moeda, mas de uma outra forma. E às vezes também não é nem a mesma pessoa. Às vezes você ajuda um fulano aqui, a gente vê muito isso, né? A gente ajuda a pessoa não tem nem condições de... Não tem condição. Mas eu estou falando assim, às vezes a pessoa chega e diz assim, se ajuda a pessoa não te diz nem um obrigado. Aí você fica meio chateado com a pessoa. Irmão, não fique chateado. Você fez a sua parte. Amém. Amém. Vai feliz na vida, né? Porque numa hora ou outra, Deus vai preparar uma outra pessoa para te abençoar. Exato. Vai te abençoar. Aconteceu uma coisa, a gente já está encerrando aqui. Tem uma coisa que aconteceu essa semana para mim, que eu tinha que ter... Eu estava fazendo um planejamento por causa... Eu estava esperando ter um dinheiro para estar saudando, né? Porque o meu filho vai casar, né? Vai casar daqui a uns dias. E eu não estava tendo, meu Deus, onde que eu vou arrumar dinheiro para pagar as despesas do casamento? Sim, né? Que são várias, né? Né? Porque vestido da mulher, né? Da esposa, salão, maquiagem, essas coisas. Sim. Meu Deus, e eu preocupado, tal. Aí entreguei para Deus. Aí tem um amigo meu que me convidou para pregar. E eu cheguei e falei assim: eu vou então. Embora ele não, vamos dizer assim, não, ele ficou até constrangido, dizendo: mas não tem como te pagar. Não, irmãos, eu não cobro, fica tranquilo que Deus me paga. E olha só como que a gente faz. Eu faço a obra por amor, viu, irmãos? Se alguém me convidar para pregar, eu não cobro, não. Tem gente que pensa que eu cobro, né? Não cobro, irmãos. Pode nos convidar aí que a gente vai na sua igreja tranquilo, né? Amém por isso. Porque Deus me paga. Olha só como que Deus pagou. Deus levantou uma pessoa dizendo: Saulo, quanto você está precisando? Tá aqui então. Aqui o dinheiro, depois você me paga. Depois você me paga com o seu 13º. Tá bom, amém. Que bênção. Né? Então você vê, Deus prepara as coisas. Às vezes a gente fica preocupado, né? Mas por quê? Porque eu faço as coisas assim. Eu não me importo assim de ajudar as pessoas, né? Vou ajudar, irmão. Se você tiver a oportunidade de ajudar, faça. Porque isso, como o Joel falou, vai voltar para você. Vai voltar. E a palavra de Deus mesmo fala, que é melhor dar do que receber. Melhor dar do que receber. Salomão, ele diz em Eclesiastes: lança o seu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. Ou seja, você está com pão, meu amigo, tem alguém precisando, dê o pão, que esse pão vai voltar para você. Voltar. De uma forma ou de outra, vai voltar. Irmãos, é muito bonito, né, irmãos? Muito bonito. Dá vontade de ficar até meio-dia aqui. Olha, irmãos, eu vou contar uma coisa para você. Vou contar um mistério aqui para você. Vou dividir para a gente encerrar aqui. O nosso convidado faltou. O carro dele falhou. Deu um problema lá. Né? Falei para ele chamar o irmão Carlinhos para ajudar ele. Né? O irmão Carlinhos está indo aí. Chama ele. Socorrerá. Aí eu cheguei e falei, aí o Joel falou: Saulo, e agora? Né? Foi bem assim mesmo. E agora? Aí eu cheguei, olhei a Deus assim, falei: vamos falar sobre oração? Aí o Joel falou: vamos falar sobre oração. E aqui, irmão, olha só quanta coisa rica. E ainda tem muito mais coisa para falar. E não dá vontade nem de terminar. Não dá.
Não é verdade? O assunto tá rolando aqui. Não dá então, irmãos, Deus abençoe sua vida, né? A sua família, obrigado por você estar comentando aqui conosco aqui, essa pequena reflexão que eu, com certeza, é uma bênção de Deus na nossa vida, né? Ter essa reflexão toda, né? Então Deus abençoe a sua vida, nós estaremos aqui, né? Nessa rádio abençoada. Eu quero orar, vamos orar, irmãos? Vamos orar? Vamos orar. Vamos orar. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor querido, por nossos irmãos que estão aqui nos assistindo. Obrigado por essa rádio. Nós abençoamos aqui a vida do Herbert, Senhor. Cuida dele, da sua família, Senhor, da sua saúde. Abençoe esses meus irmãos, Senhor. Tu conheces, ó Pai querido, a situação deles. Tu sabes, ó Pai querido, o que eles têm, Senhor, vivido e passado. Senhor, nós colocamos, Senhor, eles nas suas mãos, Pai, na concha das suas mãos, para que tu possa cuidar deles, ó Pai. Senhor, nós oramos também pelo nosso país. O nosso país, Senhor, está muito confuso. Pessoas estão brigando, discutindo, Senhor. Senhor, toma conta do nosso país. Toma conta dos nossos governantes. Senhor, que nós possamos ser luz para essa geração. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por tudo. Obrigado por esse programa. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Joel. Amém, Deus abençoe Saulinho. você. Eu confesso que a minha oração agora foi uma oração de agradecimento pela sua vida e por esse momento. Foi muito bom estar aqui, viu? Foi muito ótimo, né? Glória a Deus por isso. Muito bom mesmo. Obrigado pela sua vida. Ó, não sai daí não. Chama o seu filho, chama a sua filha, né? Diz pra ele assim, ó, vai estar começando um programa muito bom aqui, hein? Chama lá. Vale Kids, irmão. Chama a garotada. Abençoe esse programa, irmãos. Essa rádio é abençoada, porque essa rádio tem programação infantil, irmãos. Olha só que rádio que tem programação infantil, Joel. Você conhece? Não conheço não, Saulinho. Nem televisão, mas tem programação Não infantil. tem. Hoje o pessoal vai tudo, né, Herbert? Pode vir, irmã. Fica à vontade, né? A irmã, qual que é o nome da irmã? Oi, gente. A tia Fátima já está aqui. Fátima. Olá, pessoal. A tia Fátima já está aqui na Rádio Shalom. Vamos lá, gente. Chama as criançadas. Chama a vai criançada. começar o Vale Kids. Empresta o Programação celular lá, especial de aniversário do Vale Kids. Ai, Vamos que beleza. lá. Vai ter bolo. Vem assistir o programa conosco, hein? Estamos te esperando, tá? Amém. Um abraço. Até já, gente. Até já, tá vendo? Convite aí da irmã Fátima aí, ó, irmão. Essa rádio é uma bênção, irmãos. Ó, pega o seu celular, ou pai, ou mãe, larga seu celular, dá pro filho agora, pro filho assistir. Amém? Vai ser bênção, irmãos. É bênção de Deus essa rádio aqui, tá bom? Obrigado, Joel. Amém, Saulinho. Eu que agradeço. Que Deus abençoe a todos. Um bom sábado a todos. Deus abençoe, em nome de Jesus, e até o próximo sábado com mais um programa Aos Pés da Cruz. Não consigo entender o teu amor, Jesus, a fim de pagar o preço por mim e morrer naquela cruz. Foi crucificado, foi humilhado, mas não desistiu de mim. Todo sacrifício ali selado foi para que eu estivesse aqui. Foi crucificado, foi humilhado, mas não desistiu de mim. Todo sacrifício ali selado foi para que eu estivesse aqui. Eu não sou merecedor do teu amor. Eu não sou merecedor do teu perdão, mas tua graça me sustenta e me faz caminhar. Mas tua graça me sustenta
preço por mim e morrer naquela cruz. Foi crucificado, foi humilhado, mas não desistiu de mim. Todo sacrifício ali selado foi para que eu estivesse aqui.